Olá, Olá, boa tarde. boa, Tudo bonzinho? na paz, e você? Tudo bem, tudo bem. Olha, o tópico que ficou, que também é um tópico meu, é uma coisa que sempre me confunde e eu não entendo. É uma caixinha que eu deixo ela sempre mais fechadinha, ó, que é sobre a mônada. Podemos falar sobre a mônada? Sem problemas. Então, o que é a mônada? Um tema, um termo, um sistema gnóstico, também na heresiologia. Heresiologia, esse menino não sabe. Ah, eu também não sei o que é heresiologia. Heresiologia vem do grego airesis, escolha, no sentido bíblico, adotar falsas crenças, iogos, estudo. É uma área da teologia sistemática que tem por Hum, finalidade combater ensinos considerados heréticos aos ensinamentos ortodoxos de uma fé religiosa. Então é daí que vem o termo herege e herético? Exato. Olha, estou muito bom. A história da igreja, ela está marcada por sucessivas heresias ante ao que os seres dados como líderes impunham sobre conceitos nutridos de outros homens, outros seres. O processo de constituinte, onde eu estabeleço um padrão pirâmide e imponho certezas, é no mínimo cego de si mesmo. Todo o padrão segue o mesmo princípio: ego, cristologia, trintarias, soteriologias, etc., etc. Compreende? Sim, me lembrou do coleguinha Jordano Bruno que foi executado como herege e no final, depois de um tempinho, se provou que as visões dele estavam todas corretas, né? A Exato. visão dele sobre o Voltando ao universo e tudo. princípio, dentro da gnose, dentro desse padrão de estudo, o Ser Supremo é conhecido como Mônade, o Uno, o Absoluto, Aion Telios, o Perfeito, Aion, Bitos, Profundidade, Bitk, Rosh, antes do início, Re, Kersh, o início, Pai inevitável, o Uno, a fonte primal do Pleroma, a região de luz, as várias emanações do Uno, são chamadas também de aeons, dentro de algumas variações do mesmo padrão gnóstico, especialmente inspiradas por um certo irmão, monônimos. A mônade é o mais alto Deus, que Então, criou todas as demais divindades inferiores e os elementos, similares aos aeons. Sim, então esse é o player one. É o jogador primeiro que teve que ser programador, analista de sistemas, tudo para criar tudo. ele não é, aliás, ele não teve que ser, ele é. Sim, Em ele é. alguns conceitos, lembrando que respeitando a linha de estudo gnóstica, eu irei dar outro ponto de vista. Apenas um respeito. Tá.
São padrões, elementos, condições similares aos aeons, aos padrões primordiais. A divindade inferior chamada Demiurgo, segundo esse padrão de ensinamento, teve o papel centrado na criação do mundo material, complementar ao papel mônade. Nessas tradições segue o padrão de Deus do Antigo Testamento, frequentemente considerado como sendo o Demiurgo, e não o mônade, sendo que o mesmo foi determinado em certas passagens, onde se pode ser ou ter referência a ambos. Esse termo mônada veio desse princípio. Porém, é uma ótica finita. Ficou alguma dúvida sobre as minhas expressões? Eu acho que eu entendi o conceito de mônade, que é o uno. Exato, um círculo com um ponto no centro, dentro dos pitagóricos. Sim, o círculo com ponto no centro. Mas que é círculo e que é centro. É, tipo, por isso que a única coisa que se pode falar desse Deus é só que Deus é. Exato. Porque qualquer Hipólito trouxe várias questões sobre Hipólito, os Pitágoras, etc. Sim. É como se fosse o ovo cósmico. Também é uma boa analogia. Agora, Mas antes de seguir, aí é onde ficou fechadinho agora para mim, foi essa parte eu entendi. A parte que ficou fechadinha foi esse conceito de demiurgo e essa associação com esse Deus do Antigo Testamento. Essa parte eu não entendi. O que é o demiurgo? vem do grego demiurgos, significa o que trabalha para o público, artífice, operário manual, Deus da criação do físico. A mônada está atrás de todo o físico e não físico ante ao estudo gnóstico. Aquele que trabalha para o povo. Mas então o demiurgo seria como se fosse então o arquiteto? Exato, ante uma ótica distinta, não dentro do gnóstico. Não, mas eu entendo mais arquiteto que demiurgo. Eu prefiro também. Eu apenas acessei registros nos históricos factuais do menino. Por respeito, nós trazemos do mesmo jeito. E por sabedoria, trazemos o mesmo em fontes distintas. Mas então, no Antigo Testamento, quando Abraão está lá falando que Deus falou para ele matar o coitado do Isaías lá, o filho dele, e sacrificar em nome de Deus, isso aí é o demiurgo que está precisando de uma terapia intensiva ou o Abraão que estava projetando coisas no demiurgo que era um aspecto sombra dele e que ele mesmo estava projetando e falando que aquilo estava vindo Isso é uma analogia. Não necessariamente ocorreu. Ele ouviu a cobra, ouviu o ego. Compreende? Sim, então são manifestações do próprio ego, da força egóica, da separação, e que É se... um conto. Assim como contos de fadas trazem ensinamentos, é a mesma coisa. Sim, Demiurgo trouxe animais,
plantas e toda a diversidade planetária. Sim, Seria por isso que limitá-lo. está mais próximo do conceito de arquiteto. Para mim é mais Sim, acessível pensar como arquiteto. é mais funcional. Eu também acho. Compreende? Sim, e aí é mais personificado do que a mônade, o uno. É uma essência em um certo ponto de vista que também é uma mônada de si mesmo, onde o mesmo se divide para experiências constantes de outras essências. Ele terminou o ciclo dos 21, se viu capaz e autoconhecido, se colocou à disposição de si mesmo, se dividiu em sete de sete de sete, e aí houve uma dissipação de si mesmo em variações vibracionais diferentes. Sim, porque tudo é mônada na mesma coisa, não, não tem outra coisa. Exato. Alguma dúvida? Bom, então vamos lá. Então tá. Então tem a mônada e tem o arquiteto, que é, como se Uma diz? função em autoconhecimento, assim como a nossa, porém com padrões distintos e uma proposta diferente, Sim, mais ampla. é uma reconfiguração da mesma mônada com uma função, nesse caso, a função da criação do físico. Nesse caso, a função distinta da mônada em um aspecto menor. Vamos imaginar uma onda. Vamos usar o padrão reconhecido por seres humanos, 40 Hz a 20.000 Hz. Vamos imaginar que você teve origem simples e ignorante da sua mônada, sua máter. Você, desse padrão que a mônada abrangia, você vibra em 15.000 Hz a 20.000 Hz. Depois de se conhecer, se ampliar, se manifestar, ser Deus da sua essência, Rei da sua existência, Imperador da sua realidade, você amplia esses 15.000 a 20.000 a um certo ponto, aonde desses padrões de 19.000 a 20.000 você dá origem a uma outra essência simples e ignorante, e assim a amplitude se faz, ligando desde a última essência gerada simples e ignorante à primeira mônada, que está ligada e ampliada por todos. Isso se dá a todos os padrões, a tudo. É a realidade da vida. Lembrando que a analogia dos hertz é finita, onde a amplitude te dá condições de vibrar dos 40 até os 20 também. Você é Deus ilimitado. Compreende? Então, compreendo nesse conceito do Pena Branca de que cada um é um macrocosmo num pontinho. Exato. É a mesma coisa. Apenas usei as minhas limitações em uma analogia que também limita, mas Então, faz sentido. os limites, ah, porque para que se jogue qualquer RPG em qualquer sistema, seja nesse planeta, seja no astral, seja onde for, tem que ter certos limites para que aquele joguinho se faça joguinho. Então, esses limites
tem os limites da minha própria bolha, e tem os limites, então, da bolha coletiva, e tem os limites sistêmicos do arquiteto. Então, são bolhas dentro de bolhas, dentro de um ovo cósmico. Dentro de um torus maior. Aí sim, é porque o ovo é mais estático. É, sim, dentro de um torus. São toros dentro de toros. E aí dá o contexto a papéis, mantendo o equilíbrio sobre o livre-arbítrio essencial, sobre a matriz essencial divina de cada um, sobre a coroa que estabelece tais equilíbrios, sobre a constante experiência mútua em todos. Mônada é tudo isso. Por Então, isso, existem tantas variações e explicações do mesmo, onde todas têm variáveis sobre a mesma explanação. Todas estão corretas e erradas. sim, elas estão todas corretas, mas parciais. Nós apenas tentamos dar uma ótica ampla para não quebrar a linha de raciocínio de cada uma delas, pois seria o nosso ponto de equívoco. Sim. Mas então você mencionou esse conceito de coroa. Então, É, estamos bolhas dentro de bolhas, dentro de bolhas, toros dentro de toros, dentro de toros. O que é a coroa? é o torus ante algumas linhas. É seu padrão de sustentação consciencial, onde frações de algumas essências estão coligadas, uma em cada chakra, sustentando o divino em cada um deles, expressando o contínuo e acoplamento de sua consciência a elas e elas em você, expressando a sua individualidade durante o período de vida nesse orbe. Mas por que eu preciso disso? Por que o meu Taurus Só a precisa vida da disso? vida. E além de ser funcional, experiência multimútua, além da vida dar a vida, como mencionei, pleroma, Não, só a vida da vida eu entendo. O que eu não entendo é por que precisa ter essa coroa de 7 seres que ficam sustentando as faixas vibracionais. Por que precisa disso? porque é funcional, te desvincula do eu, quebra sua realidade ante a descoberta, além de dar condições de uma experiência se tornar 7. Não estou entendendo. Por que é funcional ser assim? É melhor um só ou 7 Depende. sobre a vida, Não sei. Depende. porque Depende. depende. Como é? Qual que é o papel do... O que os 7 fazem? O que os 7 fazem? Aprendem com suas experiências de um ponto de observação distinto, executam um papel ante ao padrão vibracional da vida nesse orbe, e a partir daí aprendem. Eu aprendo, o menino aprende. Quando ele dessomar, ele será ele em sua parcial totalidade. Essa simbiose que nós fazemos não existirá mais. A morte ocorre, mas os fatos estarão, e as experiências serão dele. Porém, as minhas serão minhas. São Mas fatos, então... constituem a persona. Não, mas é porque esse conceito é tão fechadinho para mim. É porque você não é parte da coroa dele? Sim, Então, enquanto ele está nesse RPG aqui, nesse papel dele aqui, nessa individualidade dele aqui, nessa bolha, nesse torus dele aqui, que se manifesta como ele,
com as restrições de memória e a tela búdica, todas as limitações que são impostas nesse Não é RPGzinho. imposto, é exposto. Exposto, sim. Então, enquanto ele está assim, você é parte da coroa dele fazendo essa sustentação consciencial numa certa faixa de frequência. Exato. Naturalmente, sem fazer força. Sim, simplesmente sendo você. Exato. Mas aí, então, você falou que então, quando na dessoma, ele vai ter acesso de novo como se diz, a uma bolha maior dele mesmo. Mas se é toros dentro de toros dentro de toros, esse outro toros maior vai ser sustentado também por outros 7 seres? Sim. Então é como se fosse uma mônada que vai se dividindo, mas essa divisão é sempre sustentada, então tem sempre 7 que sustentam. Então, você é sempre sustentado por 7, e mesmo numa bolha maior por mais 7, numa bolha menor por mais 7. Então, e a bolha coletiva também é sustentada por 7? Exato. 7 espíritos que sustentam a bolha do planeta. Guardiões. E isso é o mesmo conceito, então, da árvore da vida, que A árvore da vida está antes da realidade. Antes do real, antes da dimensão. Mas Sustenta antes de tudo. é porque tem os 7 planetas ali que sustentam. Também. Poderemos falar mais em uma outra oportunidade. E os 7 orixás também, que sustentam, do ponto de vista das supercordas, por exemplo, né, tem essa relação. Sim. Não é uma lei. Em outros universos podem ser diferentes. Nesse, foi arquitetado assim, funcional. Então, em outros universos, a configuração não é Taurus, mas Taurus é uma coisa específica desse universo ou é universal? Depende. Pode ser constituída dessa forma em outro, porém pode ser diferente. Não há limitações. Eu não consigo imaginar diferente, ainda estou concebendo esse universo. Mas existem Sim. seres de vários universos. Sim, não, vamos ficar em casa. Vamos aprender a cozinhar na própria cozinha. Exato. Vamos Eu não aprender a... compreendo as formatações da minha existência. Como poderei compreender as formatações do novo? Sim, exatamente. Se eu não... Olha, se eu não sei programar nem na linguagem do computador que eu tenho, né? Então vamos lá. Mas isso... Não, então eu acho que eu entendi. A bolha é um torus e tudo é configurado porque tudo são divisões de uma mônada original que vai se dividindo. Então, dia essa mesma mônada foi como você. Esse universo é o mental, que um dia foi o seu mental. Uma analogia. Sim, e o meu Você é o mental... universo pessoal. Sim, exato. E a minha bolha pessoal É um tem o universo do meu mental. Tem o mental. Tudo o que constitui e expressa antes do mental não está nesse universo. Ai, Marabó, agora você complicou o meio do campo aqui, peraí. Tudo que se manifesta no meu mental não está nesse universo, no meu universo. Nesse universo coletivo. Como não? Para que haja manifesto, passa pela árvore da vida. A árvore da vida não está aqui e agora. Assim, como seus chakras não estão em um único corpo, cada um em um padrão, cada um em uma expressão, cada um em um ponto vibracional, localizados no seu corpo, mas não necessariamente dentro da mesma realidade, cada um deles.
Ai, porque tem esse conceito de da gente existir em diferentes realidades ao mesmo tempo, para amplificação das experiências e 12, sim, mas mesmo assim é diferente. 12 realidades que funcionam do mesmo jeito ante as experiências que as mesmas passam, dentro da probabilidade de consequências de nutrição e alimentação do âmago em várias realidades distintas. sim, é como se eu fizesse login em 12 Dragon Age Inquisition ao mesmo tempo, mas eu só tenho consciência de um que se Explique lineariza que para isso é um mim. jogo. É um Explique que isso é um joguinho, jogo. é um joguinho, é como se eu fizesse login em- no mesmo videogame, mas como 12 logins. E eu tô 12 jogando os 12 ao versos. mesmo tempo, 12 universos. Mas eles são, Os eles, 12 versos. Universos são os 12. São 12 versos do mesmo universo. sim. E, mas Existe na, uma folha universo. Se você vira o verso da folha, você tem 12 opções de contraposição do mesmo universo. Isso é um pouco novo. Podemos discutir em outro diálogo. Desculpe ser tão fechado, mas precisamos de mais alicerces. não, a gente abre depois. Mas se essa analogia do joguinho aplica, então dá para entender. Então, para mim, está se linearizando Sim, no aplica, não estou login. dizendo que está errado, porém, nesse, não só para você, mas para todos. Eu Explicar que é um sei. jogo para que todos se vejam em um jogo Matrix, realidade, Sim, estou sendo egoísta. sempre aberto, sempre para todos. Sim. Você não está sendo egoísta, o mental é egoísta naturalmente, não é um sentimento nutrido. Não estou lhe protegendo, são fatos. A forma de se expressar é sempre baseada no eu, intrinsecamente ligada à sua formatação de ideias, assim como a minha. Não é um erro, porém, estamos aqui para aprender. Ante ao que eu aprendo, vamos explicar. Até porque você não gostaria de explicar várias coisas de novo. Sim. Eu também não. Sim, não, é porque no próprio, de uma perspectiva da própria semiótica, é quase que a gente nem, nem tenho linguagem para falar fora do eu. Exato. A constituição, interação e expressão se formou dessa forma. Seria uma agressão ao natural, estabelecer diferenças e novos padrões. Por esse motivo, não há culpa, não se culpe, seja autêntico. Por isso que eu não Sim, a defendo, exponho fatos em todos. Isso também é autoconhecimento, isso também é mônada. Pleroma geralmente reflete a totalidade de poderes divinos. A meu ver, a palavra simplesmente significa plenitude. Eu preencho, compatível, cheio de si. Compreende? mas Seja autêntico. por que Está você mencionou? intrinsecamente ligado à bolha. Plenitude, ser pleno, é também ser basicamente eu, egoísta. Não é um xingo. Egoísmo não é uma ofensa. Egoísmo é um contexto. Egoísmo é um padrão comportamental. Assim como canalha na filosofia. Calhata, canalha, não é uma ofensa. É um padrão comportamental do eu. O que é o canalha na filosofia? É um comportamento canalha. Não uma constituinte de si. Não forma um indivíduo. Forma um comportamento dito como alguns antiético. Apenas usei como contexto.
Compreende? Sim. Bom, então a gente continua abrindo essa caixinha em outra conversa, como você disse, colocando outros alicerces, não? Exato. Alguma dúvida sobre Mônada? Não, para mim ficou bem, mas quem ficou com dúvida ou pode mandar e-mail, WhatsApp e colocar perguntas nos comentários e a gente vai abrindo juntos essa caixinha. Exato. Estamos aqui no agora e no sempre. Agradeço a oportunidade. Sejamos autênticos. Deixaremos a culpa de lado. Sejamos a vida. Sejamos Pleroma. Obrigado. Até breve. Gratidão.